Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia estar em sua presença. Hoje, dia 6 de janeiro de 2026, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando aí, uma série de assuntos sobre o tema das doutrinas bíblicas pentecostais. A linha de raciocínio que é a maior, no Brasil, a linha pentecostal, a qual nós somos também, fazemos parte, deste grupo pentecostal. Cremos na evidência do Espírito Santo, no batismo, no falar em língua, nos dons, na manifestação do Espírito Santo. Então, nós estamos aí trazendo à luz da Bíblia, ensinos, que dá crédito ao nosso pensamento, à nossa linha e à nossa conduta. Não é verdade? Nós não impedimos o agir do Espírito Santo, não acreditamos no sensacionalismo, que os dons, as evidências só foi para a igreja primitiva. Não, ela está em evidência, continuará até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar da divindade do Espírito Santo. É isso mesmo, a divindade do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Então, nós vamos aí também falar sobre esse assunto muito importante também. Como eu falei no vídeo anterior, eu li um livro em que fala muito, que é o Deus esquecido, que é o Espírito Santo, aonde muitos classificam, como se fossem categorias: Deus Pai em primeiro, Jesus em segundo, Espírito Santo em terceiro, e por causa desse pensamento não dá tanto valor, mas não é isso que pensamos e não é isso que é realmente. O Espírito Santo é Deus, é um também, tá ok? Então vamos para o texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 4, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O Espírito Santo, que está em Paulo, é Espírito e poder, de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Verso de número 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Então o Espírito Santo é que revela, é a revelação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Se não tiver a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós não conhecemos Deus. Verso de número 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É pelo Espírito Santo que chegamos ao conhecimento de Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Então o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É espiritual? Quer ser espiritual? Quer ter discernimento? Quer ter visão? É só com o poder do Espírito Santo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, se não compreende, não dá o valor que é real para o Espírito Santo, esse não tem o Espírito de Deus. Porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Glória a Deus. Falamos da ação do Espírito Santo, falamos o Espírito humano,
humano, mundano do homem, e falamos o espírito do mundo. Esse texto aqui, Paulo fala aí dessas linhas. E também Paulo fala os atributos do espírito: ensinar, nos dá conhecimento de Deus, nos dá discernimento. É só através do Espírito Santo. E como eu posso dizer que o Espírito Santo não age, não tem as evidências no nosso dia? Então, o texto vai nos apresentar um panorama histórico e teológico sobre o Espírito Santo. Inicialmente, descreve a influência do avivamento pentecostal do início do século XX, né? Destacando o William Seymour, Charles Parham e o episódio de Topeka em 1901, quando Agnes Mosman falou em línguas. A evidência do batismo do Espírito Santo, a evidência, a ação, o agir, tem outras, tá? Tem outras, mas uma linha que nós assim buscamos, em que caracteriza a evidência em categorias, vamos colocar assim, mas não, tem várias evidências do Espírito Santo, mas é o falar em línguas. Fato entendido como evidência do batismo com o Espírito Santo, influenciando profundamente o movimento pentecostal nos Estados Unidos, quando iniciou-se, quando deu a linha de partida. Em seguida, aborda o ensinamento, a doutrina teológica do Espírito Santo, a pneumagiologia, doutrina que estuda o Espírito Santo, distinguindo-a do estudo genérico do Espírito. O texto afirma a unicidade de Deus e ao mesmo tempo a Trindade, ensinando que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas e plenamente divinas, sendo o Espírito Santo apresentado como o executivo da Trindade, o Espírito que está em ação hoje. Lembra que eu já falei sobre isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo teve os seus papéis, tem o seu papel importante na história do cristianismo. No Antigo Testamento era Deus em teofania, Deus falando em voz audível, Deus se apresentando através de anjos, através da sarça, Deus manifestando. Aí veio o Novo Testamento com o nascimento de Jesus. É Deus que se fez carne. Jesus veio em terra, caminhou, ensinou e ensinou ali os discípulos. E agora, qual é que está agindo? Qual é a ação? É o Espírito Santo de Deus que está agindo agora. Então, o texto enfatiza 4 grandes verdades. Qual é? Primeiro, poder eficaz do Espírito Santo, manifesto na pregação do Evangelho, na conversão, no batismo com o Espírito Santo, na libertação, na cura e na obediência cristã. Esse é o poder eficaz do Espírito Santo. Segundo, a onisciência do Espírito Santo, que revela as coisas profundas de Deus, ensina a igreja e habita no crente. O Espírito Santo ensina a igreja e habita no crente, distinguindo entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem e o Espírito do mundo, diferenciando, bem como entre o homem natural, carnal e o espiritual. O terceiro, a deidade do Espírito Santo, evidenciada por seus atributos divinos: eternidade, onipotência, onisciência. É um atributo do Deus Pai, é o atributo do Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um único Deus. Por sua atuação na criação, inspiração das Escrituras e por ser mencionada juntamente com o Pai e o Filho em diversas passagens bíblicas. Desde o início houve a operação do Espírito Santo. Desde lá do início do mundo. E a terra era sem forma vazia, o Espírito de Deus, Espírito Santo, pairava sobre as águas. Então, é o quarto, a personalidade do Espírito Santo, demonstrada por possuir intelecto, sensibilidade e vontade, sendo uma pessoa divina e não uma força impessoal, um poder, algo místico. Não, é uma pessoa. Não entristeceis o Espírito Santo.
Então, é uma pessoa. Então, a gente conclui afirmando que o Espírito Santo é o quê? É Deus. É Deus. Não tem uma classe, não tem medalha de bronze para o Espírito Santo. Todos são ouro, todos são um. Todos estão no mesmo pódio, primeiro lugar. Então, parte integrante da Santíssima Trindade, possuidor de atributos e obras exclusivas da divindade, e que essas verdades são aceitas pela fé, pois transcendem a plena compreensão divina. A pessoa, muitas pessoas, não acredito. Gente, não vamos entrar em debate, porque essas pessoas não compreendem as coisas espirituais. Isso é plena compreensão humana. Quem não entende isso, me perdoa falar, mas quem não entende, lembra Nicodemos lá, o diálogo de Jesus com Nicodemos, um doutor, mestre, conhecedor das escrituras, mas não discerniu as coisas espirituais. Jesus falou para ele: poxa, Nicodemos, um doutor da lei, conhecedor, e não discerne as coisas espirituais? Conhecimento não traz amadurecimento espiritual. Agora, se nós caminharmos juntos, conhecimento com as coisas espirituais, aí estamos caminhando bem. Então, que nós viemos deixar o Espírito Santo não só habitar, claro, mas agir. Deixe o Espírito Santo nos envolver. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo, te revelar as coisas espirituais. E não tem problema não. Deixa o Espírito Santo, através de você, se mover. Porque é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que você receba o poder do Espírito Santo, os frutos, claro, é importantíssimo, mas que você venha viver os mistérios e os dons do Espírito Santo e as evidências do Espírito Santo comum, em falar em línguas, ter visões, interpretação de línguas e tantas mais. Que Deus venha nos dar essas ferramentas, que aí nós vamos ser mais e mais apaixonados por Ele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por o Senhor habitar em nós e agir através de nós. Senhor, quão maravilhoso é, Senhor, viver as suas experiências. Que cada um de nós venhamos buscar mais experiências com o Senhor e jamais impedi-lo agir do Senhor sobre as